A paz do Senhor a todos os ouvintes e irmãos que estão ouvindo nesse momento. Primeiramente, eu quero me apresentar, que meu nome é Débora Safira. Eu sou da Decinha Alameda, no Ministério do Monte, do pastor Jeremias Meireles. Também quero estar agradecendo, né, porque eu estou muito feliz por estar participando desse programa, que está voltado às Mulheres de Deus, que é um programa especial da Rádio Adonai. Que está sendo feito para presentear as mulheres de Deus. Eu quero agradecer em nome de Jesus e vamos fazer uma pequena intercessão, né? E peço que vocês que estão aí se concentrem e que possam ouvir esse clamor, essa adoração. Senhor Deus e Pai, queremos, Pai, primeiramente estar te agradecendo, Pai, por termos hoje acordado com vida, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, Senhor, de estar presente, Pai, Senhor, de poder estar voltado, Pai, Senhor, a ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai. Senhor, por nos levar a lugares, Pai, Senhor, por nos trazer a lugares, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por nos dar fôlego de vida, Pai, porque sem a Tua misericórdia e a Tua graça não poderíamos estar aqui, Pai. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, Pai, se fazer presente no nosso ser, Pai. Obrigado, Pai, por não deixar-nos sozinhos, Pai, perante, Pai, essas dificuldades que o mundo está nos apresentando, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, Senhor. Senhor, queremos te agradecer, Pai, com todas as nossas forças, Pai, porque ainda, Pai, que nós ficássemos 24 horas, Pai, Senhor, orando, Pai, clamando, não poderíamos ter um tamanho de agradecimento para te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Pai. Senhor, então queremos, Pai, Senhor, dar o mínimo de adoração, Pai. Senhor, mas dar de coração, Pai, Senhor, aquilo, Pai, que eu creio, Pai, que o Senhor quer receber de nós, Pai. Senhor, a sinceridade, Pai, Senhor. Que nós venhamos ter essa sinceridade, Pai, Senhor, ouvir ao falar, Pai, ao pregar, Pai, a Tua palavra, Pai. Senhor, toca os nossos corações, Pai, e muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de acordar com vida hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sobre o programa que é sobre as mulheres, sobre mulheres bíblicas também, que no caso é voltado para as mulheres nós de Deus. Eu escolhi, né? Eu senti no coração de falar sobre Esté, que foi uma mulher perseverante, uma mulher que teve fé e persistência naquilo que ela queria. E o local na Bíblia que eu vou ler vai ser no livro de Esté, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, que vai dizer assim: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo pareço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Eu vou começar em nome de Jesus. Primeiramente eu quero falar sobre quem foi Esté. Esté foi uma mulher criada por Mordecai, que se você for entrar mais, se aprofundar mais nessa palavra, a qual eu já li completa, graças a Deus, que Deus me deu oportunidade, me deu vontade. E ao ler essa palavra, nós podemos saber que Esté era uma mulher que foi criada por Mordecai e que foi apresentada virgem para o rei Assuero, ou seja, ela foi apresentada para o rei para se tornar rainha, e o rei Assuero achou graça nos olhos de Esté, que foi uma mulher que foi tornada rainha ao se casar com o rei Assuero. Esté foi uma mulher escolhida, tornando-se esposa de Assuero. Mas teve um momento nessa passagem que Deus promove Ramá a ministro, Ramã. E esse Ramã, ele cria uma inveja, ele cria uma raiva de Mardoqueu, porque ele tinha o poder de ter a oportunidade de ter alguém se prostrando perante ele. Ou seja, ele não devia estar daquela forma. Mas Mardoqueu, ele viu de uma forma diferente, então ele não se inclinou, porque muitos, quando Ramã passava, se inclinavam, porque em adoração
Mas Mardoqueu não se inclinava, não se inclinou, e nem se prostrou diante dele, encheu ele-se de furor. Então foi nesse meio termo que Ramã decidiu exterminar os judeus do reino. E aí que entra Esté. Esté foi a mulher que confiou e que perseverou. Ela foi a que pensou, eu sou mulher do rei, mas eu tenho que ter permissão para falar com o rei. Então ela teve essa preparação. Ela falou com aquele que a criara, que criava ela, que era Mardoqueu, e falou assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã. Ou seja, ela era do povo judeu, como diz na palavra, que Ramã se levantou contra os judeus, pois ele descobriu que Mardoqueu era judeu. E nesse meio termo, Esté entra e decide guerrear pelo seu povo. Porque quando ela descobre, ela não vai dizer na palavra que ela se encheu de furor, que ela ficou com ódio, que ela ficou com raiva, ou até mesmo que ela chorou e se trancou no seu quarto e não falou com ninguém. Ela foi buscar a resposta dela. Ela foi buscar ao Deus dela. Ela foi jejuar para que ela pudesse ter uma oportunidade de salvar o povo dela. Ela não se encheu de orgulho, não. Ela entendeu que era necessário que ela jejuasse, que ela orasse, para que ela pudesse ter uma oportunidade de falar com ele. Então foi aí que ela pediu para que Mardoqueu e o povo dos judeus, os povos judeu, fosse jejuar e orar pela vida dela. Ou seja, jejuar, não bebeis, nem comais por 3 dias. Mas ela não chegou como muitas pessoas fazem, chegam na igreja e pedem uma oração, mas não oram por si mesma em casa, não clamam por outras pessoas em casa. Ela disse: e eu também jejuarei com as minhas moças. Ou seja, ela entendeu que tinha que ter uma profundidade dela e entre o povo dela, ou seja, tem que haver uma comunhão. Muitas das vezes a gente pensa assim, o povo da minha igreja não tem comunhão comigo, eu me sinto excluída, eu me sinto afastada do povo ao qual eu deveria estar junto. Mas muitas das vezes Deus tem um tratamento diferente, porque Esté era uma mulher simples, normal, que foi criada por Mardoqueu, mas que se torna uma coisa maior. Ou seja, muitas das vezes a gente pensa que a gente é o menor, e sim, nós temos que sim saber que nós somos pequenos, que nós somos inúteis para certas coisas. Estela teve esse conhecimento. Eu fui exaltada. Eu virei rainha por me casar com o rei. Muitas mulheres se submetem, muitas mulheres caem e não conseguem mais levantar por palavras negativas, por acontecimentos negativos no cenário da vida dela. O exemplo está aqui, Esté. Ramã se levantou contra a vida de Mardoqueu, e ao se levantar contra a vida de Mardoqueu, ele quis acertar o povo judeu, ou seja, o povo de Esté. Mas Esté, ela não se acovardou. Esté não ficou trancada em seu quarto. Esté não ficou chorando. Claro que pode ter um momento da dor, porque sim, porque nós temos que passar pelo momento da dificuldade. Nós temos que passar por esses momentos para que nós possamos ter aprendizado, para que nós possamos nos fortalecer. Porque também diz na palavra de Deus em Mateus 7, aquele que construi essa casa na rocha será comigo, e aquele que construir na areia, aquele não será, porque aquele, quando o vento bater, quando as ondas baterem, cairá, se destruirá. Esté, ela estava ciente de que estava formando a sua casa na rocha, de que estava botando o seu plano na rocha, mas tudo poderia ir a perder se ela ficasse largada, se ela ficasse entristecida, se ela ficasse chorando, se ela ficasse se humilhando, se ela ficasse com um ego alto. Mas não, ela se humilhou, jejuou e orou com suas moças e com o seu povo. E chega, agora no capítulo de Esté, no capítulo 5, que no versículo 2, que vai dizer: sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ele alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esté chegou e tocou ao ponto do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esté? Ou qual é a tua petição?
até metade do reino se te dará. E disse Ester: se bem parecer ao rei, venha ao rei e Ramã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Ester não foi boba. Ela não só se preparou jejuando e orando, mas também preparou um banquete ao qual ela falaria sobre o seu assunto. Mas também vai dizer nessa palavra que Ester, quando o rei foi a esse banquete, Ester vai dizer: venha outro banquete comigo e traga Ramã. Porque aí sim direi ao rei a minha petição. E o rei Assuero aceitou. Ou seja, Ester, ela se pôs, ela arriscou a sua vida e se caminhou em direção ao rei Assuero. Era marido dela, mas tinha que haver uma concordância, entendeu? Tinha que haver aquele meio. Então, quando Ester chega naquele lugar, o rei estende o cetro à rainha Ester. Ou seja, ele dá a permissão de que ela possa falar, de que ela possa falar a sua petição, de que ela possa falar aquilo que ela deseja. Ou seja, ela teve a permissão que ela tanto queria, porque se ele não tivesse estendido o cetro, ela poderia ser tirada da sua própria vida. Porque diz na Bíblia que você não pode entrar assim de qualquer forma na presença de um rei, na presença do rei. Você tem que ou ter sido chamado, ou se você entrar, você tem que ter a permissão. Você tem que alcançar graça. E aqui vem dizendo essa palavra, que ela alcançou graça aos seus olhos. Ou seja, ela já estava cingida, porque ela jejuou, orou, mas ela perseverou. Ela teve fé. Porque não adianta nós enjoarmos e orarmos e não termos fé. Por isso que eu digo que nós devemos nos espelhar no livro de Ester, que nós devemos nos espelhar em Ester. Porque em meio a tanta dificuldade, em meio a ela ter consciência, ter entendimento de que o seu povo poderia ser morto, exterminado, o povo judeu, tanto Mardoqueu quanto ela, poderiam ser exterminados. Mas em vez dela se oprimir, dela chorar, não há problema nenhum em nós chorarmos, porque tem que haver um momento em que nós botamos para fora aquilo que está nos deixando mal, aquilo que nos está fazendo mal. Ou seja, nós temos que botar para fora aquilo que está nos prendendo. E Ester, eu creio que Ester fez isso sim antes de jejuar e antes de orar, porque ela orou com fé, porque ela jejuou com fé, ela teve a certeza de que o Senhor poderia atender a sua petição. Qual era a sua petição? A sua petição era que ela pudesse chegar à presença do rei Assuero e que ele concedesse a permissão para que ela pudesse fazer o seu pedido. Então a Ester usou a sua oportunidade para falar com o rei. O Senhor muitas das vezes está nos dando permissão. Muitas das vezes Deus está dando a permissão para nós, mas nós muitas das vezes não ficamos atentos ao que o Senhor está querendo falar conosco ou o que o Senhor quer ouvir de nós. Muitas das vezes nós vamos à presença do rei, ou seja, nós dobramos os nossos joelhos e sempre fazemos a mesma oração, a mesma petição e não há uma resposta. Muitas das vezes nós até mesmo pensamos que o Senhor não quer falar conosco, que o Senhor não está nem aí para nós. Só que um negócio é diferente. É porque Deus diz na sua palavra: eu também trabalho no silêncio. Muitas das vezes o Senhor precisa trabalhar no silêncio. Aqui no livro de Ester não vai dizer em nenhum momento que o Senhor respondeu imediato, que o Senhor respondeu no momento em que Ester estava jejuando ou orando. Ela teve que ir, teve que ter fé, chegar à presença do rei para saber se ia dar certo aquilo que ela tanto queria que desse. Isso também vai acontecer com Ana. Ana pediu um filho, mas ela queria de repente um filho para falar para Penina, para esfregar na cara de Penina: Penina, eu tenho e tu não tem, porque eu fui a mulher que foi casada por amor, que me casei por amor. E Ana vai pedir por anos, mas vai ter um momento que ela vai ter um entendimento que ela tem que mudar o clamor dela. Muitas das vezes nós mulheres não entendemos que nós precisamos mudar o nosso clamor e a nossa oração. Ah, mas eu só tô pedindo pela vida do meu marido. Mas muitas das vezes o Senhor fala assim: eu quero profundidade. Vai no profundo. O que você quer que o seu marido seja dentro da minha presença? Muitas das vezes o Senhor quer um mergulhamento, que você mergulhe mais, que você se aprofunde naquilo que você deseja.
Porque quando nós vamos procurar algo que queremos muito, nós tendemos a ver os detalhes das coisas. Nós tendemos a ver os detalhes. E por que tem que ser diferente quando é com o Senhor? Esté vai deixar claro aqui que ela vai jejuar por 3 dias. E que não vai comer nem beber, vai jejuar e vai orar. Ou seja, Esté se preparou e jejuou. Ela teve fé, mas ela não ficou afobada. Ela não ficou, Senhor, responde a minha oração. Senhor, responde ao jejum que eu estou fazendo por essa petição, por esse clamor. Ela não ficou importunando. Muitas das vezes nós realmente precisamos importunar. Senhor, atende o meu clamor. Muitas das vezes até vem uma coisa que nós queremos e nós às vezes pensamos que foi o Senhor por nós mesmos termos pedido. Eu pedi no secreto com Deus e o Senhor me respondeu. Mas é óbvio que nessa palavra poderia dar alguma coisa errada, porque muitas das vezes o nosso inimigo se levanta por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós queremos. Ele tem a consciência daquilo que nós queremos. Ana queria um filho, mas ela queria um filho para esfregar na cara de quem? De Penina, porque Penina já estava gerando. Penina estava dando uma geração para o marido de Ana, porque naquele tempo poderia haver um marido ao qual a mulher fosse estéril, poderia se casar novamente para que não morresse ali a sua descendência. Mas Ana resolveu mudar o seu clamor. Esté resolveu adorar o nome do Senhor. Débora resolveu guerrear. Nós devemos muito nos espelhar nessas mulheres da Bíblia. Mas as mulheres da Bíblia foram perfeitas. Mas não, elas não foram perfeitas. Elas são feitas de carne, foram feitas pecadoras, foram feitas em meio do pecado. E assim é conosco. Nós não devemos nos diminuir perante ninguém, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esther não se prostrou perante ao que Ramã estava planejando, porque Ramã estava planejando exterminar com o seu povo, mas ela não se prostrou. Prostrar, mas é óbvio que ela não ia se prostrar, mas eu não estou falando desse modo prostrar igual nós nos prostramos a Deus. É chorar, se oprimir, se deprimir. Isso tudo estava dando um agrado para Ramã, porque ele queria exterminar o povo. Porque ele queria exterminar o povo por causa de um acontecimento de outra pessoa que não tinha a ver com Esther. Porque uma coisa que atinge uma pessoa pode te atingir. E muitas das vezes você fica, eu sabia, isso não deveria ter me atingido, isso não deveria ter acontecido comigo. Como que isso é possível se isso era para atingir outra pessoa? Mas muitas das vezes aquilo que acontece com outra pessoa nós precisamos sentir na pele para que nós possamos ter entendimento, discernimento, que nós possamos ter fé, que nós possamos ser persistentes, porque assim diz nessa palavra, Esther foi persistente, porque ela permaneceu firme naquilo que ela queria, naquilo que ela tinha decidido. Eu irei falar com o rei e darei a minha vida se necessário for. Eu imagino ela falando isso, porque nesse momento de oração e de clamor deve ter vindo uma dúvida no coração dela, deve ter vindo uma voz a qual queria derrubar aquele planejamento dela, mas ela se permaneceu com fé, permaneceu firme. E assim vai acontecer em diante também na palavra, como vai dizer aqui também em Esté, no capítulo 7, no versículo 2. No capítulo 8, versículo 2. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã, e o deu a Mardoqueu, e Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Depois de muito do acontecimento, foi revelado que Ramã estava planejando contra o povo judeu. O rei se enfureceu e o rei pôs a pôr Ramã para ser enforcado pela forca qual ele tinha levantado contra o seu inimigo. Tá vendo como o jogo vira? Muitas das vezes você pode estar sofrendo muitas coisas, muitos acontecimentos, as pessoas podem estar tirando com a sua cara, as pessoas podem estar dizendo que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que Deus não é contigo, que você não tem a profundidade necessária para clamar, para adorar, para engrandecer o Senhor, que o teu clamor não agrada ao Senhor. Mas na verdade, Ramã tinha planejado para quê? Aquela forca
para Mardoqueu e vai dizer na Bíblia que essa forca tinha 50 covadas e estava perto, aproximado da casa de Ramã. Ou seja, quando Ramã foi executado, Ramã foi enforcado, ele teve que ficar ali ao meio do seu povo, ao meio das pessoas a qual invejavam dele. Ué, aquele que nós invejávamos, aquele que nós prostávamos, ele está ali? Mas aquele a qual era humilhado, era deixado de lado, foi exaltado ao lugar desse, a qual está aqui agora? Muitas das vezes isso vai acontecer conosco. Muitas das vezes a pessoa pode até se levantar, pode até dizer que é maior do que nós, mas assim foi com Davi. Davi era pequeno, o gigante era gigante, mas ele conseguiu derrubar porque ele teve fé. Esther conseguiu derrubar o seu gigante porque ela teve fé, porque ela persistiu, porque ela insistiu naquilo que ela tinha decidido. Ela não ficou apenas em um canto se oprimindo, se deprimindo como muitas pessoas fazem. Eu não julgo as pessoas que fazem, porque muitas das vezes é necessário nós nos afastarmos um pouco para nós entendermos o que Deus tem conosco. Muitas das vezes nós precisamos nos afastar das pessoas a qual estão nos cercando, a qual estão nos humilhando. E ainda que elas venham continuar, nós devemos nos afastar e prestar atenção só em Deus, porque Esther, ela se concentrou só em uma coisa. Ela apenas se concentrou naquilo que ela tinha decidido. Eu decidi, eu vou ao encontro do meu marido, eu vou ao encontro do rei e vou com uma proposta. Venha comigo para o jantar, para o banquete a qual eu planejei para você e para Ramã. E Ramã, ele espalhou para todo mundo. Ele estava muito alegre porque ele tinha sido chamado para um banquete com o rei Assuero e com a rainha Esther. Mas quando ele pensou que estava tudo andando perfeitamente, ele caiu. Mas ele caiu aonde? No negócio onde Esther planejou para ele? Não, ele caiu no próprio poço, porque ele tinha cavado um poço para quem cair nele? Para Mardoqueu. Para quem cai nele? Posso possivelmente dizer Esther, porque ele queria exterminar com o povo de Esther, os judeus. Mas ele foi executado. Esther teve sua honra, Mardoqueu teve sua honra. Aqueles que eram um dia deprimidos, oprimidos, que eram zoados, zombados, deixados de lado, humilhados, foram exaltados, engrandecidos. Mas não é no momento que você é engrandecido que você tem que se achar o maiorzão, a maiorzona. Você tem que continuar tendo temor, tendo fé, perseverando, clamando, adorando o nome de Deus. Porque nos momentos a qual nós estamos exaltados, no momento a qual o Senhor nos exalta, o Senhor nos dá a oportunidade de ser exaltado mais uma vez. Ainda que seja a primeira vez, você vai sentir, nossa, o Senhor é comigo. Eu creio que Esther, depois daquele momento a qual ela recebeu a oportunidade de falar com o rei, ela se sentiu aliviada. Ela se sentiu aliviada porque sabia muito bem que aquilo que ela havia planejado poderia haver um sucesso. E houve um sucesso por quê? Porque ela orou, porque ela jejuou por 3 dias? Não foi somente isso, foi porque ela teve fé e perseverou, porque ela persistiu, porque ela continuou com pensamento positivo, mesmo com tanta diversidade, tanta coisa vindo na cabeça dela, um bocado de coisas passando pela mente, ela continuou num objetivo: eu irei proteger o meu povo. E qual é o seu objetivo? O seu objetivo é alcançar os céus. Muitas das vezes nós pensamos que não temos um objetivo, mas sim, você ainda não descobriu o seu. Esther não sabia o objetivo dela ter virado rainha. Ela sabia sim, o rei Assuero achou graça aos meus olhos, me achou bela. Mas ela não sabia que teria um propósito. Não sabia o propósito do futuro que havia de acontecer. Então, ainda que nós venhamos, ainda que você venha pensar que você não está preparado, pode mesmo que não esteja, vai haver um tempo a qual Deus vai te promover, vai haver um tempo a qual Deus vai mostrar o propósito dele de te trago na terra, o propósito por ele ter te feito mulher, o propósito a qual ele te trouxe nesse lugar, nesses lugares a qual você vai.
Muitas das vezes o Senhor ele vai te revelar coisas que você precisa entregar. Mas não se oprime, não se deprime. Sabe por quê? Porque Esther teve fé. Esther não se deprimiu. Esther não ficou no seu canto. Ela decidiu que iria guerrear. Esther decidiu que iria lutar pelo seu povo. Então luta pelo teu objetivo, como Esther fez. Luta pelo teu objetivo que você vai vencer. E é aqui que eu quero agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, agradecendo primeiramente a Deus, ao pastor e à rádio, em nome de Jesus.